Quantas vezes vocês não ouviram naqueles 14 anos de Cairós de depressão o Dr. Rock dizer: quando alguém fala que quer se matar, não é para deixar de levar super a sério. Ah, mas peru não morre na véspera. Não é assim com a pessoa deprimida. Então é muito sério, como o Dr. Rock mesmo diz, depressão. Não é bobagem e sabe, reclamação à toa. É algo muito sério. Você tem vários programas aqui no Canção Nova Plus com o Dr. Rock falando disso. E nós temos aqui, ó, esse livro maravilhoso que eu escrevi com a comunidade Canção Nova, com a editora Canção Nova, que é Estresse, Ansiedade e Depressão. Por quê? Porque você entrando em estresse e não fazendo aquele bom manejo, oração, as coisas assim, sabe, bem trabalhadas dentro de você, o que acontece? O estresse leva você para a ansiedade. O que a ansiedade faz? Leva você para a depressão. Esse livro é bárbaro, mas vamos ouvir o que o farmacêutico, o Dr. Gustavo, vai contar e depois você vai lá no Canção Nova Plus e vai lá e vê o que o médico vai falar. Voltamos hoje para falar de um tema bastante preocupante, um tema que tem trazido consequências muito sérias na sociedade, no nosso dia a dia, e basta a gente observar, infelizmente, até para dentro da nossa casa ou para o círculo de amizade, os familiares, enfim, os colegas de trabalho. Eu estou falando da depressão e eu resolvi colocar como tema: depressão não é frescura. Porque é incrível como as pessoas às vezes dizem, né? Olha, essa pessoa é Nutella, essa pessoa aí, qualquer coisinha, fica triste. Ah, tá triste, não aguentou. Pessoal, isso não é brincadeira. A depressão não é brincadeira, não é frescura. Eu digo que às vezes você pode ter sido a última pessoa que aquele indivíduo procurou antes de tomar uma atitude drástica. Infelizmente, as pessoas, até por consequência da depressão, elas acabam tomando decisões que acabam com a própria vida. Olha a quantidade de suicídios que a gente tem hoje, infelizmente. Suicídios estão entre as 5 maiores causas de morte entre adolescentes. Entre as 5 chega a ser a terceira, já chegou a ser a segunda causa de morte entre adolescentes. Então, às vezes, aquela palavra amiga que alguém vem tentar obter através de você, às vezes não de uma forma tão clara, porque a pessoa tem ali barreiras, se você não dá, sabe-se lá o que a pessoa vai. Então, eu quero lembrar assim, depressão é um transtorno, é uma doença, inclusive é catalogada, a gente fala em transtorno depressivo, a gente pode falar em depressão maior, tem uma depressão que chama distimia, é uma depressão que ela acompanha o indivíduo por alguns anos, é aquela depressão onde o indivíduo ele se mantém embotado, se mantém adinâmico, em avolição por um período constante, mas que ela não impacta tanto no dia a dia dele. Impacta, mas não a ponto de interferir na funcionalidade. Tem a depressão pós-luto, a depressão do luto, que pode durar até 2 anos. A gente vive também casos muito frequentes da depressão pós-estresse traumático, que é aquela depressão que acomete o indivíduo, é um transtorno, né, que acomete o indivíduo após um assalto, ou após ele presenciar um atropelamento, um acidente automobilístico, um sequestro. Então, esses casos, eles são frequentes e eles merecem tratamento médico. Quando a gente fala que a depressão, ela não é frescura, esse indivíduo distímico que eu citei agora há pouco, ele pode evoluir depois para uma depressão maior. Essa depressão por luto, ela tem que ser tratada. Claro, ela é um resultado esperado dentro do contexto da perda de um ente querido, mas quando a depressão começa a influenciar a funcionalidade da pessoa, ou seja, quando a pessoa... Como é que você vai perceber? O psiquiatra ele tem lá alguns protocolos que ele consegue diagnosticar num bate-papo. Não tão rápido, mas um bate-papo ele consegue, a partir do próprio relato do paciente. Porque depressão não é algo que vai... Não tem exame de sangue, depressão sim, depressão não. Não tem exame de urina para ver se tem depressão, não tem exame de imagem. Tem exames que a gente faz, o médico pede, até de sangue, de imagem, etc., mas que é para excluir outras coisas. Então a depressão, quando
fatores começam a influenciar, por exemplo, na qualidade do trabalho, no nível de atenção, na convivência familiar, na alimentação. A depressão pode tanto aumentar o apetite como diminuir. Tem pessoas que no transtorno depressivo comem muito e tem pessoas que deixam de comer. No sono, a qualidade do sono, tem pessoas que trocam a noite pelo dia, tem pessoas que pela depressão vão dormir muito e tem pessoas que por transtorno depressivo vão dormir pouco. Então veja, tudo isso obtido através do relato junto ao médico. A depressão, quando não é tratada, ela pode evoluir para quadros mais intensos, onde esses prejuízos acabam se tornando mais frequentes e a pessoa acaba tendo impactos nas relações familiares, nas relações afetivas. E a partir disso, o risco, então, inclusive da prática do suicídio. Quando a gente fala que a depressão não é frescura, é porque a depressão maior não tratada, ela pode levar ao suicídio. E o suicídio é uma tentativa que o indivíduo faz, não de acabar com a vida dele. O suicídio é uma tentativa que o indivíduo tem de acabar com o problema que ele está passando. Então, quando alguém tem essa decisão máxima, essa decisão tão forte, tão intensa, ela busca encerrar o problema que ela sofre e não a própria vida. Não se tem a dimensão desse comprometimento. Existem grupos de apoio nos serviços públicos, nos serviços privados, existem grupos de apoio nas comunidades, na própria igreja, onde você pode obter auxílio de profissionais, de voluntários. Existem grupos de apoio de entidades como Rotary, de entidades como Lions, enfim, existem vários grupos de apoio hoje que vão encaminhar ou que vão até fazer o próprio atendimento, a partir do atendimento médico. Esse tratamento tem que ser feito por um médico. A depressão tem cura, é importante a gente dizer. Por mais que o indivíduo se apresente num estado bastante grave, de bastante acometimento, de bastante comprometimento das atividades da vida diária, a depressão ela pode ser curada, e não somente com remédio. Não fique pensando na pílula mágica, vou tomar um remédio e daqui uma semana eu já estou, curado. Não é exatamente assim. Às vezes a cura vem a partir de medidas não farmacológicas, de terapia. Então, acho que é importante isso. Ter depressão não é frescura. Depressão é um transtorno grave, é resultado até de tudo isso que a gente vê na sociedade, dessa questão de valores, dessa questão da volatilidade das mídias sociais, etc. A gente precisa estar muito atento a isso, porque pode ser um ente querido, pode ser alguém dentro da nossa própria casa que merece e que deve ter um atendimento médico. Esse é o nosso recado de hoje. Até o próximo bate-papo. Muito obrigado. A relação intestino-cérebro, vocês já me ouvem falar há muito tempo. Então, uma pessoa deprimida é também uma pessoa que tem uma microbiota intestinal desequilibrada. Por isso que, ao longo desses anos, eu escrevi também aquele livro chamado Nutriente da Inteligência, as Nossas Emoções. Então, não somos seres humanos isolados, nós somos um todo e temos que olhar para tudo: órgão, psiquismo e espiritualidade.